Oi, gente, tudo jóia? Estamos aqui para começar mais um Boteco Behaviorista e hoje a gente está aqui com os convidados. Eu ia falar palavrão, eu ia falar muito foda, e falei. Convidados muito especiais que são a Tácita e o Vini. Meu nome é Tácita, eu faço doutorado na UFSCar com o Júlio De Rose e agora eu estou aqui na Irlanda fazendo um intercâmbio, né, fazendo o sanduíche com o professor Brian Roach, investigando aí questão racial e questão de gênero também, com equivalência de estímulos e teoria das molduras relacionais. Bom dia a todos, prazer. Eu sou o Vinícius, sou doutorando pela PUC São Paulo, também sou professor na Universidade 9 de Julho. No momento, eu estou trabalhando com questões de controle de estímulos voltados para o comportamento de lembrar, portanto, eu trabalho com questões da memória. Mas a minha área, por eu estudar também questões de controle de estímulo, acabo também me interessando por questões como atitudes e questões raciais e preconceito e formação de comportamento simbólico. Não, todo mundo já me conhece desde sempre, mas acho que é a primeira vez que eu falo desde que eu estou como pós-doc na USP e pesquisando questões relativas à economia comportamental, nada a ver com o tema, aparentemente, porque pode ter muita coisa a ver, na verdade, mas estou aqui mais para fazer pergunta do que qualquer outra coisa. Dependendo do vídeo que você abrir no Boteco, a gente vai se apresentar de formas diferentes, né? Depende do momento da vida. Nossa, já faz alguns anos, né? E a gente tem esse tema hoje, então a gente quer conversar sobre questões raciais, sobre a ótica da análise do comportamento, e eu acho que eu não sei nem por onde começar, tá? Você tá Vini, vocês. Eu imagino que vocês também devem estar assim, ai meu Deus, outra coisa que dá para falar. O que vocês sugerem? Por onde a gente começa? A gente já estava tentando delinear um pouquinho isso, né? Por onde começar. E nesse momento eu e o Vini estamos escrevendo um artigo sobre agressão racial, sobre comportamento de agressor e de vítimas nesse contexto, principalmente pensando na pele preta, né? Na questão de pessoas negras, pretas e pardas. E acho que a gente pode começar por aí e depois tentar finalizar falando um pouquinho sobre o que a AC já tem de pesquisas, mesmo porque para falar disso a gente está se pautando em algumas coisas que a gente tem na área. Acho que é um bom caminho. Complementando um pouquinho do que a Tácita falou, acho que vale a pena a gente também já, de repente, pontuar uma coisa aqui, que nesse artigo que a Tácita e eu estamos escrevendo, quando a gente foi fazer a revisão sobre estudos e análise do comportamento, a Tácita já tinha feito isso em outros trabalhos também, uma coisa que a gente se deparou é o quanto que esse tema é escasso na nossa área, né? O quanto que a questão da formação de atitudes, especialmente questão relacionada ao preconceito racial, ainda é algo muito escasso na nossa área. Então, boa parte das coisas que a gente foi escrevendo juntos foram interpretações de outros princípios, de outras investigações, de outras pesquisas, foram exercício interpretativo aplicado a essa questão da violência racial e do preconceito, né? Exatamente. Nessa revisão que a gente fez, no ano passado a gente tinha só 10 trabalhos da análise do comportamento sobre questões raciais, agora tem um pouquinho mais, mas a maioria desses trabalhos tem trabalhado com medidas implícitas, o IRAP, né, o procedimento de avaliação relacional, que é bastante utilizado nessas pesquisas. De fato, assim, pensando em intervenção ou até interpretações, a gente ainda tem um número muito pequeno, assim, são 3 pesquisas ou 4 pesquisas até o momento. Então, como o Vini falou, é muita interpretação e é muito também a gente beber das outras fontes, né? A gente vê o conhecimento que já existe em outras áreas e tentar mostrar qual que seria a nossa contribuição nesse sentido. Então, você diria, você explicou, uma linha importante de pesquisa é como se aprende essa atitude em relação a raças, entre muitas aspas. Uma das linhas de pesquisa seria aprendizado sobre padrões, não sei, violentos ou de alguma disposição de comportamento direcionada a isso. É isso? E daí, se vocês pudessem falar um pouco, não sei, a Tácita que trabalha mais com a IRAP, talvez seja a gente que está assistindo a gente que nunca ouviu falar, né? Por que, né, essas medidas implícitas seriam uma maneira interessante de se estudar atitudes e preconceito? Acho que é importante para fechar esse parênteses mesmo. A maioria dessas pesquisas tem utilizado uma medida que, em algumas áreas, é considerada uma medida chamada implícita, que nada mais é do que uma medida que o participante faz uma tarefa computadorizada e ele tem que relacionar, geralmente, estímulos que se relacionam com raça, então pode ser a face de uma pessoa, pode ser o próprio indivíduo, e assim por diante, ou até palavras, e atributos avaliativos, positivos e negativos. E em uma parte do experimento, ele vai relacionar atributos
positivos com faces negras ou com estímulos relacionados à raça negra, e depois ele vai fazer o inverso. E o mesmo ocorre para as faces brancas. Então, o objetivo dessa tarefa é verificar a história de aprendizagem de relações. Como é que o participante tem facilidade ou dificuldade para fazer essas relações, e existe uma dificuldade temporal na tarefa. O participante tem que responder, geralmente, em até 3 segundos a cada uma dessas relações, e de acordo com a regra estabelecida. Então, esse dado de latência, ele é muito importante, né? Ele vem de uma série de pesquisas que tem mostrado que, quando a gente utiliza instrumentos de autorrelato, que é quando você pergunta diretamente para o participante se ele concorda com uma coisa ou não, ou quanto ele concorda com aquilo, os participantes tendem a não demonstrar que eles podem ser preconceituosos, porque existe toda uma questão social, né, um tópico socialmente sensível. A gente tem legislação também que diz que é um crime, né, o racismo é um crime, e a parte social também, de que você pode ser punido por falar isso abertamente. Então, esses instrumentos foram criados para tentar lidar um pouco com essa dificuldade nesses instrumentos, porque eles viam que o comportamento das pessoas abertamente, de receber elas em certos ambientes, era diferente do que elas costumavam falar sobre os grupos que elas aceitavam ou que elas toleravam. Então, esse instrumento surgiu mais ou menos para isso. E então, tem tido um interesse não só na análise do comportamento, mas também em outras áreas, como psicologia experimental, de maneira geral, psicologia social, e assim por diante. Isso leva a gente a pensar até um pouquinho também a importância dessas questões das medidas implícitas, porque se a gente pensa que existem contingências sociais que podem punir o comportamento do agressor, uma possibilidade, portanto, é que esse agressor passe a emitir outros tipos de respostas como forma de esquiva dessa punição. Por exemplo, ele pode, diante de uma pessoa negra, ele pode tratar essa pessoa muito bem, ele pode ser solícito a essa pessoa e tudo mais, que topograficamente até parece, nossa, que cara legal. Mas a função pode ser, de repente, de esquiva de uma possível punição. Então, utilizando medidas implícitas como essa, para tentar verificar os tipos de relações arbitrárias que esse agressor, que essa pessoa estabelece, a gente consegue sacar o quanto que pode ser esquivo ou quanto não pode ser, fora outras possíveis interpretações também, né? Isso nos mostra um pouco a importância do papel do contexto enquanto uma fonte de controle de estímulos. A depender do ambiente no qual esse agressor estiver inserido, ele pode apresentar respostas de esquiva diante de pessoas que seriam vítimas de suas agressões. Mas, se ele tiver num outro grupo que não sinaliza esse tipo de contingências punitivas ou que reforce esse padrão, provavelmente os comportamentos que serão mais fortemente evocados são comportamentos agressivos. E, curiosamente, essa é uma interpretação nossa da análise do comportamento em termos funcionais, mas pesquisas na área da psicologia cognitiva já mostravam dados como esses lá nos anos 70, 80, e inclusive no início dos anos 90. Eles já mostravam quanto que pessoas agressoras diante de suas possíveis vítimas poderiam apresentar comportamentos de esquiva. Mas quando essas mesmas pessoas estavam no papel de grupo, o comportamento agressivo se tornava mais provável do que os de esquiva. E, claro, eles dão toda uma explicação cognitiva para isso, né? E a gente faz uma explicação mais funcional a respeito do fenômeno. E esse comportamento agressivo voltado a um grupo específico de pessoas, que contingências ou variáveis vocês acham que produz esse comportamento agressivo, esse comportamento preconceituoso? Eu diria que tem muita coisa. A própria contingência de reforçamento que o grupo pode estabelecer, né, enquanto reforçar positivamente o comportamento agressivo dos seus membros, a aceitação do grupo enquanto contingência de reforçamento positivo. Eu diria também que talvez questões mais estruturais em termos sociais, as regras pertencentes à sociedade ou um determinado grupo, enfim. Acho que tem muitas variáveis. Concordo com o Vini. A nossa análise, até agora, o que a gente tem na análise do comportamento, a gente tem toda uma análise de relações simbólicas. Então, pensando mais a nível individual, o indivíduo pode formar uma relação de equivalência entre esses grupos e atributos negativos. Então, isso pode ocorrer de maneira indireta, né? Não é necessário que haja, de fato, uma relação direta entre esses eventos. Mas quando a gente pensa mais a nível estrutural, talvez, é claro que o caráter simbólico vai perpassar todas essas análises que a gente faz, mas quando a gente pensa em regras, por exemplo,
pode ser uma análise interessante para questões como racismo institucional. Então, a gente tem um grupo maioritário, né, um grupo que tem acesso a reforçadores e decide como liberar esses reforçadores, e esse grupo geralmente cria regras, e depois que a gente tem essa criação dessas regras, o reforçamento vai ser dado somente quando essas regras são cumpridas. Então, somente quando as pessoas dos grupos minoritários se comportam de acordo com essa regra. E com isso eu tenho uma manutenção, então, dessa estrutura na qual esses grupos maioritários são colocados como superiores, e os grupos minoritários, que são grupos que estão geralmente em privação, são grupos que precisam se comportar da maneira como é colocada para eles, porque eles precisam de alimento, eles precisam de saúde. A gente está falando da população brasileira, então, quem é pobre, quem é negro, está em privação geralmente. Nesse sentido, as pessoas, o que elas fazem? Elas têm que arranjar qualquer tipo de emprego, ou às vezes até recorrer a situações criminosas para poder ter recursos que são recursos mínimos para sobreviver na nossa sociedade. Então, muitas vezes a gente tem até o que a gente chama de profecia autorrealizadora, no sentido de que essas regras, que muitas vezes são descrições inacuradas sobre o comportamento das pessoas, as pessoas passam a se comportar dessa maneira porque é a única maneira que elas podem se comportar nesse momento. Elas estão numa situação em que a gente tem uma manipulação de operação motivadora, né, de operações motivadoras, que vão fazer com que essas pessoas se comportem de modo a fortalecer essa regra e a manter o status social e o acesso a reforçadores para esse grupo, que é o grupo maioritário. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Acho que a Tasta fez uma análise muito boa. E tem também uma outra coisa que a gente pode até acrescentar, a questão das regras, né? Se um determinado grupo dominante, vamos usar esse termo, ele, através da aplicação, da utilização de regras, ele estabelece quais são os comportamentos adequados, quais não são, quais são os reforçadores que podem ser manipulados, quais não são, o que você precisa fazer para ter acesso a determinados reforçadores, etc. e tal, cria-se também uma condição aversiva devido a essa privação, né? Então, pensando num contexto muito específico, para você ter acesso a determinados tipos de reforçadores como alimentação ou aprovação social, outros reforçadores condicionados, você tem que fazer isso. Caso você não faça, você é privado desses reforçadores. Essa condição aversiva pode levar a vários efeitos, como o agir de determinadas formas, determinados trabalhos, determinadas atitudes, mas também pode levar a ações de contra-controle também. Por exemplo, você pode, de repente, tentar garantir essa utilização de privação, aliás, essa condição de reforçadores, o acesso a reforçadores, a partir de formas, de padrões de comportamento que possam impedir ou possam, de alguma forma, tirar a exclusividade da administração por parte de um grupo dominante. Isso explica, em parte, a formação de revoltas, de rebeliões, de revolução, e até mesmo explica, em parte, a formação da criação de grupos que tentem estabelecer esses reforçadores entre si. Um exemplo que a gente traz no artigo é a questão dos Panteras Negras, por exemplo. Lá nos anos 60, 70, os Panteras Negras não eram apenas um partido político, mas como eles também faziam ações mais diretas, às vezes violentas, às vezes de revoltas, mas também garantiam a manutenção de reforçadores entre a própria comunidade negra. Então, eles faziam cafés da manhã para as crianças, eles criavam lojas voltadas para a população negra, eles criavam empregos para a população negra. Então, tinha uma espécie de manutenção entre o próprio grupo, de um jeito que garantisse os reforçadores para os membros daquele grupo. Uma vez que uma parte dominante da sociedade, que detém reforçadores e que, devido às operações estabelecedoras, como a Tasta citou, eles estabelecem quais são os comportamentos que devem ser reforçados, então o contra-controle é também uma forma de tentar garantir que esses reforçadores se mantenham dentro da comunidade também. Nossa, que aula! Tudo que a gente fala é sempre um convite para que mais pessoas se interessem pela temática e passem a explorar também. A gente só ganha com isso, né? Inclusive de outras áreas. Pensando, então, em alguns exemplos de regras, ou, né, pensando na nossa história, quando a gente pensa em processo de escravidão, por exemplo, a gente tinha concepções de que o negro era inferior.
e de onde que isso veio, né? Então a gente consegue remontar isso tanto para questões econômicas quanto para questões religiosas. A gente pensando em religião na Bíblia, por exemplo, tem um exemplo que o Vini colocou. Você quer explicar, Vini, esse... Tá, é que a história de Noé é uma coisa que todo mundo conhece, né? A questão do dilúvio e tudo mais. Mas tem uma história posterior ao dilúvio, segundo a Bíblia, que Noé amaldiçoou um de seus filhos, que era Cã. E segundo algumas interpretações da Idade Média, essa maldição dizia respeito de servidão, que Cã seria escravo, portanto, de seus irmãos, e que todos os seus descendentes também seriam escravos de seus irmãos. E algumas interpretações posteriores, também durante a Idade Média, mais ao final, dizia que as pessoas que moravam no continente africano eram dos descendentes de Cã. Portanto, ser africano significaria ser amaldiçoado eternamente, a ser um servo, a ser um escravo. Então, esse é um exemplo de regra religiosa, uma interpretação religiosa de uma passagem bíblica, que acaba se tornando também uma forma de regra. E as pessoas passaram a se comportar seguindo essa regra. Portanto, os africanos são amaldiçoados, são inferiores e, portanto, são escravizados. Inclusive, alguns diziam que a pele preta era um sinal da maldição, porque Deus amaldiçoou esse povo com a pele preta como uma forma de reconhecer mais fácil quem seria escravizado ou não. E isso pensando até na ponte cotidiana, isso é tão, entre aspas, moderno, que isso não aconteceu apenas lá naquela época da escravidão, em que os africanos foram escravizados na América. Se a gente for resgatar até uns 2 anos atrás, um pouco mais, tem um tweet de um deputado famoso, que é pastor, cujo nome todo mundo deve pensar, mas talvez não seja bom mencionar, não sei, que ele fala que, de fato, a Bíblia diz que os negros são amaldiçoados e que os africanos são amaldiçoados, e essa maldição vem desde lá de Cã. Então, repare como a gente tem um espaço de quase 1000 anos, muita coisa mudou, mas uma regra religiosa ainda se mantém, ou pelo menos uma forma de interpretação se mantém, e quanto muitas pessoas ainda seguem essa regra. E pensando naquela época da escravidão, como a Tácita citou, seguir essa regra garantia muitos reforçadores. Poderia garantir a manutenção do seu trabalho, afinal de contas você tinha mão de obra escrava, e também poderia garantir a aprovação dos seus pares, afinal de contas você estava se comportando de acordo com uma regra presente naquele contexto social. Assim como hoje a gente também tem algumas regras semelhantes, né? Não precisa necessariamente ser justificativas de escravidão, mas no sul dos Estados Unidos ainda tem algumas questões, como por exemplo o casamento interracial. As raças devem ser separadas, cada um deve ter seu caminho, porque cada um tem sua própria aptidão. Então, não pode se misturar. E seguir essas regras garante reforçadores sociais nessas comunidades. Afinal de contas, há uma aprovação entre os pares que também seguem a mesma regra. Então, isso justifica, talvez não necessariamente um comportamento agressivo, violento, mas pelo menos um comportamento segregacionista, de que cada um tem seu próprio lugar, seu próprio espaço, seu próprio ambiente, e que, portanto, a mistura, ou pelo menos o convívio, a conversa, não é algo que deve ser reforçado. E a gente vê também como isso acaba mantendo essa questão de status e de recursos também, porque a população que é branca geralmente detém esses recursos por conta dessa história de escravidão da população negra, e a população negra que está em privação continua em privação. Então você tem uma perpetuação dessa relação que existe já na sociedade. E é interessante notar também, com relação à parte religiosa, como a gente tem a parte simbólica também envolvida, né? As relações que estão derivadas nesse contexto. Então, os negros de hoje em dia são considerados descendentes dos africanos, e aí a gente vai estabelecendo relações entre a maldição que existiu e Cã, e a gente hoje em dia, e como que todas essas características negativas passam bem. Então, você é negro hoje, você também é amaldiçoado, ou você também é relacionado a pecado e coisas do tipo. Eu acho interessante que, racismo e preconceito, embora seja um fenômeno já estudado há muito tempo, acho que a análise do comportamento, agora com os estudos de equivalência e RFT, conseguem dar um outro tipo de visão sobre essas relações simbólicas, né, que você está levantando. Ajuda a desmistificar como é que, a nível individual, isso pode ser construído e mantido e etc., né? Sim, e eu acho que principalmente para a gente levar em consideração também outros fenômenos que são tidos como menos significativos, talvez porque
quando a gente é exposto a, sei lá, mídia, a gente assiste TV, a gente está vendo a nossa realidade, a gente vai para a universidade, então as pessoas falam, não, mas é só um papel que ele está fazendo na TV, é só um papel, isso a gente sabe que é ator, a gente sabe que é mentira, mas por que sempre o negro tem que estar no papel de escravizado, ou de malandro, ou da cozinheira, que não seria um problema em si, mas é um problema porque é uma profissão considerada socialmente inferior na nossa sociedade. Então, a gente está estabelecendo relações de inúmeras maneiras, de maneira direta e indireta, entre a população negra e coisas que são consideradas negativas na nossa sociedade. E isso vai, sim, a gente tem evidência experimental de que isso tem um significado, de que isso pode fazer com que a nossa atitude diante dessas pessoas seja uma atitude negativa. A gente começou falando sobre a questão de como que são aprendidos essas tendências. Ao mesmo tempo, a gente pode começar a pensar, então, a partir desses estudos que já tem, mais do ponto de vista de compreender o fenômeno, né? Tem muito estudo básico sobre isso. Vocês já conhecem estudos voltados para a intervenção? Então, assim, porque já que a gente entende como que se formam essas relações arbitrariamente, a gente pode começar a pensar em intervenções que possam ser mais factíveis para quebrar esse tipo de relação arbitrária, ou mesmo colocar outro tipo de relação mais interessante. Vocês conhecem estudos nesse sentido ou acham que poderiam caminhar por aí? Olha, na literatura da análise do comportamento, a gente tem uma única pesquisa que foi de intervenção de fato, uma pesquisa bastante antiga, acho que é da década de 70, que foi feita nos Estados Unidos, então, num contexto em que a gente tem uma história de segregação oficial entre população branca e negra, e foi uma tentativa de fazer com que as crianças interajam mais na escola. Era uma escola mista, então, só que com poucos alunos negros, e a intervenção foi no sentido de fazer com que a interação entre as crianças brancas e negras aumentasse. E isso foi feito por meio de reforçamento diferencial. Então, eles faziam uma tarefinha na qual as crianças brancas tinham que sentar com um novo colega, e quando as crianças brancas sentavam com um colega negro, elas eram reforçadas. E depois foi feito se isso era generalizado para o ambiente de recreio, por exemplo, né, para a hora que as crianças estão se alimentando ou brincando, se isso seria mantido. Esse foi o único estudo que foi feito, acho que ele é de 73. Peraí, mas generalizou? Então, eu lembro. E tinha monitoramento, né, porque às vezes monitoramento... Vini, me ajuda. Acho que teve uma fase que não generalizou, vê se eu tô errado, Tasta. Acho que teve uma fase que não generalizou, e depois eles fizeram um outro teste em que eles observaram, acho que, generalização no horário de recreio. E depois eles fazem uma reversão, né, porque era um delineamento de A, B, A, B, e eles fazem reversão para a linha de base de novo, que hoje seria eticamente polêmico, né, porque reverter um comportamento prejudicial é complicado. Mas, pelo que eu me lembro, precisava até de rever, é isso, acho que teve uma fase que não generalizou, aí depois eles fizeram um outro teste e observaram a generalização, e quando fizeram a reversão, aí depois da reversão já não me lembro se generalizou de novo ou não. Inclusive, até porque mesmo se não generalizou naquele, como é um estudo bastante antigo, né, quem for replicar hoje já pode pensar isso, em planejar a generalização, né, então... eu acho e que mesmo assim, os resultados foram, no geral, positivos, principalmente quando você pensa naquela história, né? A história daquelas crianças que estão aprendendo que elas não têm que se misturar com crianças que são negras. Então, acho que a significância social, ela já foi bem, bem relevante, é uma pesquisa super relevante, só que ela não teve continuidade. Então, essas são perguntas pra gente, né? Acho que mais... faz com que a gente pense por que isso não teve continuidade, sabe? Ninguém achou isso importante. Nossa, e você descrevendo parece um experimento super simples, assim, que seria fácil replicar hoje. Exatamente. E, assim, o que eu tenho feito desde o mestrado, que tem envolvido relações, né, formação de classes de equivalência com crianças pequenas, ainda não pode ser considerado uma intervenção, porque é uma pesquisa básica, na verdade. A gente está trabalhando com parâmetros de treino, a gente está tentando identificar condições ótimas para que, num futuro, a gente possa tentar fazer uma aplicação disso. Mas, assim, é um primeiro passo, e as crianças, de fato, são crianças que são recrutadas porque elas demonstram um viés racial negativo para faces negras, e tem crianças negras na amostra, ou seja, é uma coisa que todo mundo aprende, né? O ambiente está aí, né? E depois da intervenção, elas têm, de fato, demonstrado uma diminuição nesse viés racial. E isso já é um dado inédito quando a gente compara com outras pesquisas
que foram feitas utilizando o mesmo paradigma para outros temas, como preconceito religioso, como relacionar gêneros a profissões. Então, é um primeiro passo e tem que ser continuado, sabe? Acho que a gente tem que sempre ter isso muito claro, porque se a gente não continua a pesquisa, pensando nesse experimento da década de 70, que não teve continuidade, por que não teve continuidade? Porque a gente tem que fazer uma análise também da nossa comunidade analista do comportamento e ver por que a gente não está pesquisando sobre tantos temas que são socialmente relevantes. Concordo. Acho que a Tássia tem total razão. A gente teria que... quando a gente... É meio paradoxal, até de certa forma, né? A gente estuda sobre questões do racismo, mas por que esse tema que foi tão importante, pensando no contexto dos anos 70 também, era tão significante, por que ele não entrou na análise do comportamento como outros temas, né? Por que só uma pesquisa, tá? Você tem razão. Talvez a gente possa pensar também até na própria comunidade analítica comportamental e fazer uma crítica à comunidade, não apenas por não ter seguido esse caminho, mas também porque quais são as pessoas que acessam essa comunidade? Quem se torna analista do comportamento? Eu me lembro de uma vez na USP, um evento há muito tempo atrás, não, acho que uns 4 anos atrás, que a gente estava discutindo questões também relacionadas a atitudes. Eu acho que o Felipe estava nesse dia, talvez, não me lembro. Não sei se você lembra, Felipe. E eu lembro que alguém na plateia falou, mas para a gente discutir essas coisas, a gente tem que olhar para a própria comunidade. Olha só nessa plateia, quantos negros tem? Eu era o único negro na plateia inteira, não. Eu olhei para trás, olhei para todos os lados e eu mesmo não tinha sacado isso. Eu olhei para todos os lados, nossa, eu sou o único negro hoje aqui. Então, se há uma questão de discutir, por exemplo, discutir o racismo, talvez isso diz respeito também, por que a análise de comportamento não se debruçou tanto para esse fenômeno? Talvez também isso diz respeito aos sujeitos que são analistas do comportamento. Porque talvez, para uma boa parte da comunidade, esse não seja um tema relevante. Né? E agora, principalmente no Brasil, com o acesso, com a política de cotas, que a gente até, né, a gente discutiu isso com uma forma também de contra-controle, talvez agora com esse acesso, talvez esse tema comece a, talvez seja mais investigado. Tem a pesquisa da Tácita, tem os textos que a gente tem feito, tem lá na PUC teve o Pedro também que fez uma pesquisa a respeito. Então, talvez agora, com a ascensão da população negra, se torne um tema mais forte, ou mais relevante, ou pelo menos tenha mais alguma coisa a discutir. Mas... e a gente está falando de análise do comportamento... Desculpa, Vini, te interrompi. A gente está falando de análise do comportamento, mas a gente está falando de psicologia também, né? Não é uma coisa que está restrita à análise do comportamento. Ela está na psicologia, ela está quando a gente fala em ciência em geral, né? Quem são os cientistas e quem foram cientistas durante muitos anos e no passado? Então, os interesses de pesquisa, eles estão totalmente relacionados com a nossa história de vida. Então, para o pessoal que está assistindo a gente e o pessoal que tiver interesse em ler mais sobre a área, principalmente dentro da análise de comportamento, ou que quiser começar aí aprofundar e, de repente, seguir os passos de vocês, o que vocês recomendam aí de leitura, de estudo, etc.? Eu recomendo a Tácita. Olha, tá, eu tenho feito com o professor Júlio alguns estudos sobre isso. A gente pode deixar uma listinha de referências para quem tiver interesse, né? Tem um capítulo que está para sair, que é da BPMC, que eu fiz com as meninas, né? Com a Gabriela, a Jennifer, que eu fiz com a Ariane Rico, que é uma revisão das pesquisas em análise do comportamento e preconceito racial. Então, acho que é uma coisa legal para quem quer saber o que tem na área, e aí consegue ver um pouquinho. Tem um estudo que vai sair em breve, acho que em julho, esperamos, que eu escrevi com o professor Ângelo Sampaio sobre racismo institucional, pensando aí numa abordagem que é não só pautada só no indivíduo, mas pensando em metacontingências, em macrocontingências que podem estar envolvidas nisso. Tem um artigo que eu estou escrevendo com o Vini, que ainda não tem data, mas vai sair, eventualmente. A gente tem o trabalho do Pedro Jardim, que é uma dissertação também que foi feita utilizando equivalências de estímulos, mas com adultos. Então, a gente tem algumas coisas aí que estão na literatura, tem também umas abordagens teóricas do fenômeno, tem os trabalhos do professor Bernard Goering, né, da Austrália, que tem trabalhado não só com a questão de racismo, mas também de violência. Então, são trabalhos bastante relevantes do ponto de vista social, e a gente pode fazer uma listinha para não ficar só falando. Legal. Eu vou deixar essa listinha aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Perfeito. Eu indicaria, além dos trabalhos que a Tácita falou,
tem uma coisa que a gente foi discutindo ao longo do vídeo, que é a escassez de publicação sobre o tema na análise de comportamento. Então, uma coisa que eu também indicaria é, de repente, as pessoas tentarem fazer interpretações do fenômeno, ou pelo menos olhar trabalhos que sejam correlatos. O que tem sido publicado sobre comportamento simbólico? O que tem sido publicado sobre atitudes? O que tem sido publicado sobre contingências de reforçamento e comportamento violento? Por exemplo, tem dados que mostram que contingências aversivas, além de evocar fuga e esquiva, evoca também agressão. Então, é um ponto importante para a gente poder pensar sobre violência. Então, já que a gente tem uma certa escassez e agora tem sido mais discutido a respeito desse tema, então vale a pena a gente olhar para outros trabalhos e, de repente, fazer um exercício interpretativo, inclusive outras áreas. A galera da psicologia social, da psicologia cognitiva, tem trabalhos muito bons a respeito do tema. Então, o que essa galera já fez? Porque senão a gente pode acabar reinventando a roda, né? Então, o que já foi dito sobre? Acho que vale a pena dar uma olhada nesses trabalhos também. Legal. Com certeza. Legal, show. Nossa, gente, eu tava certo, vocês são foda mesmo. Ó, muito obrigado pela contribuição de vocês, pela participação. Nossa, para mim foi o quê? 20 minutos, mas foi uma aula. Uma aula, por isso que eu gosto de gravar esse boteco. Agradeço pelo convite. Pois é, eu que agradeço pelo convite também. E o pessoal que está aí assistindo a gente, essa lista vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.